paz do Senhor a todos, uma boa noite, um final de tarde abençoados para todos que estão ao vivo conosco, pelas redes sociais, pelo canal KTV, canal 38. Nós estamos alegres, nós estamos felizes, porque Deus nos concedeu mais um dia, mais um programa, Resgatando a Família, que tem o intuito de trazer os princípios de Deus na luz da palavra, trazer os princípios para que nós possamos fazer uma reflexão. Em todos os programas nós temos uma palavra para a tua família, uma palavra para você pai, para você mãe, né? Nós somos ali da Igreja Presbiteriana Renovada de Vila Ribeiro, estamos ali, nosso pastor Silcrei, pastor Andréia, nós já damos um saúdo, uma saudação para eles, um grande abraço para os nossos irmãos, para os nossos pastores que estão nos assistindo. E nesta noite nós temos uma palavra para você. Não saia daí, né? Já vai compartilhando essa live com teus amigos, para o teu canal de transmissão, né? Seja um mensageiro de Deus nesta noite. Você é um instrumento de Deus. Deus criou você para louvar ao Senhor e engrandecer o nome dEle. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, para glorificar o nome do Senhor, para dizer para essa terra os grandes feitos que o nosso Senhor tem feito no nosso meio, né? Porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel. Glórias a Deus. Já queria trazer uma palavra para que nós possamos fazer uma reflexão já nesse começo de programa, nesse início de noite. É o Salmo 20. Gostaria de ler o Salmo 20 para que nós já possamos fazer essa reflexão. O Salmo 20 diz assim: que o Senhor te responda no tempo da angústia, o nome de Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie auxílio e de Sião te dê apoio. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te o desejo do teu coração e leve a efeito todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com gritos de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com o poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Senhor, concede a vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Glória a Deus. Esse salmo maravilhoso, um salmo de Davi, né? Um salmo de oração. Nós vemos aqui a oração de Davi e do povo, né? Fazendo ali a intercessão ao rei, né? ao rei Saul, né? E o Senhor, todas as vezes que o povo, né, ia batalhar, que ia entrar numa batalha, o povo orava e oferecia holocaustos. Olha só a dependência, né, daquele povo ao Senhor. E o interessante no versículo 7, né, que ele fala assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Talvez você esteja passando, enfrentando uma grande batalha, né? E você talvez não tenha visto uma saída humana, né? Talvez seja um diagnóstico que você recebeu, talvez seja uma situação, né? Uma situação que está dando tudo errado, né? Uma situação que você fala, isso não vai ter jeito, né? Isso não tem jeito. E Davi aqui nos ensina, né, que nós devemos confiar nesse Deus,
né, que nós devemos confiar no Senhor, independentemente se esse gigante é enorme, se esse gigante é grande, se esse problema é um problema sem saída aos olhos humanos, né? Aprendemos muito com Davi nesse salmo, né? Como Davi, quando ele enfrentou Golias, né? Davi, ele foi ali o ungido do Senhor, né? Com o poder e a fé no Senhor, ele enfrentou aquele gigante com as armas do Senhor, que era a arma da fé, né? O poder, né? A confiança na fidelidade do Senhor. É isso que nós temos que ter, essa confiança, né? Que fala da fidelidade, né? Nós temos que sempre recorrer aos joelhos, à oração. Amém. Esse salmo nos ensina a recorrer à oração. Então, se você está aí passando por uma situação difícil, né? Uma situação que você fala, este gigante não cairá com as mãos humanas, mas esse gigante cairá com a provisão do Senhor. E tudo começa na oração. Com esse salmo, ele é uma oração do povo e do próprio Davi ao rei, intercedendo pela batalha que o rei ia enfrentar. Então, nessa noite, nesse comecinho de noite, nós vamos entrar em oração e colocar diante do Senhor aquilo que nos aflige, né? Essa batalha que nós estamos enfrentando todos os dias, a batalha que as nossas famílias estão enfrentando todos esses dias, onde os princípios de Deus estão sendo confrontados, né? Os princípios de Deus estão sendo denegridos, onde a palavra de Deus parece, entre aspas, que perdeu o valor, né? Mas nós temos que entrar em oração para que o Senhor entre na nossa causa, para que o Senhor entre nessa batalha, porque essa batalha é do Senhor. Então eu peço para você, neste momento, vamos entrar em oração, né? Com a fé que Davi tinha, com a fé que Davi nesse salmo nos mostra. Ele fala no versículo 7, nós faremos menção do Senhor, e nós faremos menção do Senhor nesta terra, nesse mundo, nesse nosso país. Em nome de Jesus, oremos nesta noite. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, ó Pai. Nós cremos no Senhor, é por isso que nós estamos aqui, ó Pai. Alegre-se, Senhor, para fazer menção, Pai, dos feitos do Senhor, porque o Senhor tem guardado essa terra, o Senhor tem guardado os teus filhos, o Senhor tem guardado a nossa nação, ó Pai. Pai, visita o coração dessa pessoa neste momento, desse casal, dessa família, Senhor. Amém. Entra com a tua provisão, Senhor. Aleluia. Pai, que esse problema que parece ser gigante, Pai, gigante para os nossos olhos, Senhor, mas para ti, ó Pai, é tão Amém, pequeno, Jesus. Ó Pai, é tão pequeno, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, o poder do Senhor, ó Pai, ó Pai, um poder, ó Pai, que nós não podemos vencer, ó Pai, nenhum mal pode vencer, ó Pai. Pai, o Senhor é maravilhoso, Amém, ó Pai, Jesus. O Senhor nunca perdeu uma batalha, e nós sabemos, ó Pai, que nós somos mais que vencedores, ó Pai, em Jesus, ó Pai, porque nós somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Visita, ó Pai, nossos irmãos, visita as nossas famílias. Amém, neste Senhor. Momento, é que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Então que você pegue esta palavra, né? Fique aí, porque a pastora Cláudia terá uma palavra hoje, né, de vitória, uma palavra para você refletir, uma palavra de exortação. Amor, né? Já para adiantar, enfermidades de origem espiritual. Olha só, olha o tema, né? O que nós vamos falar, né? Nesse início de noite, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente ao seu coração, né? Enfermidades de origem espiritual, e como uma enfermidade dentro da nossa casa tira a nossa paz, não é verdade? Deus, né? Então nós vamos trazer aqui, nem todas as enfermidades são de origem espirituais, mas tem enfermidades que são de origem espiritual, e Deus tem uma direção para nós, né? E através dessa palavra
a sua casa vai ser alcançada, Glória vai ser a Deus. abençoada. Aleluia. Então, fica conosco, né? Acompanhe, nós já vamos chamar os nossos patrocinadores, mas daqui a pouco eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente no seu coração. Eu tenho certeza que o Senhor é a resposta que você está orando. Deus vai falar com Glória você. a Deus. Aleluia. Amém? Vamos aos nossos patrocinadores. Olá pessoal, tudo bem? Sou Gisele, a da Azul Cargo Express de Assis. Estamos há 6 anos em Presidente Prudente e em Assis a gente está há 1 mês e meio. Trabalhamos com transporte aéreo. Se precisar dos nossos serviços, nós fazemos coleta e enviamos para mais de 3.500 municípios no Brasil. A nossa entrega é rápida, confiável e segura. Nós acompanhamos as entregas até o final, até o destinatário. Se precisar de coleta, de uma entrega rápida, com qualidade, entre em contato com a gente através do número do nosso WhatsApp, 18996824761. A gente agenda a coleta, né? E a gente também faz as cotações. Trabalhamos de segunda a sexta, das 8 às 18, na rua José Teodoro, 137. Aguardamos vocês, venha conhecer nossa loja. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a Azul Cargo Express ali da Gisele Amorim. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua empresa. Que Deus abençoe poderosamente. Está conosco também a Vistoria União. Você que está precisando fazer uma vistoria, está com o seu veículo aí precisando fazer uma vistoria, vá ali na Vistoria União. Fica ali na rua JV da Cunha Silva, 1825. O telefone está aí no seu vídeo. É um lugar fácil ali de você encontrar. Fica ali ao lado do Poupa Tempo. Você chegando ali no Poupa Tempo, você vai avistar o prédio ali na esquina. Se você está necessitando de uma vistoria com agilidade, rapidez e segurança, vá ali na Vistoria União. Glórias a Deus. Nós louvamos a Deus pelos nossos patrocinadores que fazem parte desse projeto de Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra, pastora? Amém. Glória a Deus. Deus vai falar conosco, né? E eu tenho certeza que é que nem eu falei, né? Às vezes o nosso lar é atingido por enfermidades, isso tira toda a paz da família. E não é toda a enfermidade que é de origem espiritual, tem enfermidades, né, que é do corpo mesmo, mas existem enfermidades que têm a sua origem no espiritual. E a Bíblia fala sobre isso, e a Bíblia nos dá chaves poderosas para que nós possamos vencer isso, e nós vencendo isso, toda a nossa família vencerá. Glória também. A Deus. Amém? Então eu quero já abrir a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 5. Se você puder, né, acompanhar aí com a sua Bíblia, né? Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia Sagrada. Tiago, capítulo 5, versículo 14. Nós vamos estar meditando aqui nesse texto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela tem respostas, ela tem saídas para nós, amém? Eu sei que Deus vai falar poderosamente ao coração de pessoas nesta tarde,
aquele que nos ouve, aquele que nos ouvirá depois também, porque o Senhor colocou fortemente essa mensagem no nosso coração. Glória o Senhor a Deus. falou no nosso coração, e se Ele falou no nosso coração para trazer essa mensagem aqui nesse programa, é porque existem pessoas precisando ouvir essa palavra. É verdade. Amém? Então, olha só, Tiago 5:14 diz assim: alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Esta oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Amém? Esse texto tem várias chaves aqui que nós podemos aprender, coisas que o Senhor quer nos ensinar através da palavra dele aqui no livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro muito prático. Ele nos ensina na prática aquilo que nós devemos fazer diante de um problema, né? E realmente é o que está falando aqui em Tiago 5,14. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja. A primeira coisa que eu quero ressaltar aqui nessa tarde: quando a Bíblia fala sobre presbíteros da igreja, ela não se refere somente aos presbíteros, mas eles estão falando do governo da igreja. Isso inclui pastores e presbíteros, né? Isso inclui todos aqueles que ocupam um lugar de governo na igreja. Então, o que o Senhor está nos ensinando? A autoridade da igreja. A palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, né, do Senhor. E essa é uma verdade. Então, olha só, não é nós que precisamos recuar, é o inferno que precisa temer a igreja, porque a igreja avança sobre as portas do inferno e não Glória ao contrário. Então, olha só, quando o Senhor fala sobre presbíteros, quando a palavra fala sobre chame os presbíteros da igreja, né, isso inclui o pastor, porque o apóstolo Pedro fala que ele era também um presbítero. Então, quer dizer, é o governo local ali, além dele ser um apóstolo, ele também era um presbítero. Por quê? Porque ele tinha uma igreja local no qual ele tinha ali autoridade espiritual sobre aquele povo, sobre aquela igreja. Então, uma coisa que o inimigo tem tentado destruir nos nossos dias é essa autoridade espiritual que o Senhor entregou para a sua igreja. O que nós mais temos visto nos nossos dias são crentes de palavra no online. A palavra online é uma bênção, mas a igreja do Senhor... O presencial é necessário, né? A igreja, porque a igreja não é só uma palavra. A igreja é comunhão, a igreja é partir o pão, a igreja é muita coisa, é perdão. É muita coisa que envolve a comunidade da igreja. Não é só uma palavra no YouTube. E as pessoas, elas têm reduzido a igreja do Senhor a uma palavra no YouTube. Claro que nós chegarmos com a palavra do Senhor no YouTube, que nem está sendo transmitida aqui, é uma bênção. Mas isso não pode substituir a autoridade da igreja. Então, aqui o Senhor, ele reforça a autoridade da igreja. Ele fala sobre os presbíteros. Presbíteros fala de governo de igreja local. Então, esses homens separados por Deus, eles têm sim autoridade da parte de Deus para orar por pessoas e declarar a bênção sobre pessoas. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, nós precisamos acreditar na igreja do Senhor, naquele que o Senhor levantou. A igreja tem suas falhas, homens e mulheres têm suas falhas, mas Deus soberanamente age através da sua igreja. Então, se você quer receber uma cura do Senhor, a primeira coisa é entenda
que a igreja do Deus vivo na face da terra, ela é poderosa, né? O Senhor levanta homens, sim. O Senhor levanta governo, sim. Quando ele fala, chame os presbíteros da igreja para que venha e ore e ungem com óleo em nome do Senhor. Ele está falando, a minha igreja tem autoridade, né, sobre o mundo espiritual. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender, porque Satanás quer tirar muito as pessoas de dentro da igreja, de dentro das comunidades, achar que ela acompanhando um culto em casa, isso já é o suficiente, e não é, não é verdade? E não é, nós precisamos sim ter um lugar onde nós congregamos. Nós precisamos ter uma autoridade espiritual sobre a nossa vida. Nós precisamos sim ter um pastor que nos discipule, que nos oriente, que nos pastoreie. Isso é importante. Deus, em toda a sua palavra, Ele não desfaz nenhuma dessas coisas, mas nos nossos dias tem muitas pessoas sofrendo porque não quer reconhecer a autoridade constituída por Deus através de homens, né, que o Senhor levanta. Amém? Então essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui nessa palavra. Esta oração da fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. Os homens oram, os homens ungem com óleo, mas quem restabelece é Deus. O poder vem do Senhor, né? Uma coisa que me chamou muito a atenção aqui, por isso que eu até falei, enfermidades de origem espiritual. Essa é a palavra que nós estaremos falando nesse início de noite, né? Enfermidades de origem espiritual. Porque, olha só, e se cometeu algum pecado, será perdoado. Então, juntamente com a oração, juntamente com a unção do óleo, juntamente com a igreja, com o governo da igreja, né, que fala aqui sobre presbíteros, que nós já falamos sobre isso, juntamente com isso, a palavra de Deus fala que se essa pessoa que está enferma cometeu algum pecado, lhe será perdoado. Aí a palavra do Senhor reforça. É como que se ele dissesse assim, olha, a igreja vai lá, ela vai orar, ela vai declarar a bênção, o Senhor vai restabelecer, se tiver algum pecado também será-lhe perdoado. Aí ela reforça falando, portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. Essa palavra, ela tem duas chaves, né? Primeiro, mostra a autoridade da igreja. Sim. Né? A autoridade do presbítero, do pastor, do bispo, que seja, né? É aquela palavra autoridade que espiritual. Jesus fala para Pedro, né? Darei a chave, isso, né? A isso. chave. Então, ele tem autoridade para orar e para que... Mundo espiritual. Mundo espiritual. Então, ele fala assim, a oração feita com fé curará o doente, certo? Eu vejo isso, ele está falando aqui de uma cura física. Sim. Por exemplo, você tem alguém lá que está enfermo, né? Porque ele fala, aquele que está doente, não é? Procura os presbíteros. Sim. Então a oração feita, ele curará o doente e o Senhor o levantará. Então quer dizer, uma cura física, ele pode estar ali, o levantará na cama, né? É uma situação... o restabelecerá. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então, automaticamente, o pecado dele é perdoado. Você pode ver, quando Jesus curava, ele fala, teus pecados foram perdoados. Quando ele curava. Só que aí tem uma outra chave. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem pelos outros para serem curados. Aqui é uma cura espiritual. Sim. A primeira é uma cura física. A segunda é uma cura espiritual, é onde ele vai pôr para fora os pecados que ele tem cometido. Porque se ele não pôr para fora, não trouxer à luz aquilo que está na escuridão, não há uma cura. Sim, e então nós entendemos o que, né, amor? Que a confissão de pecados e a oração mediante, né, a tudo o mais que a gente já falou, ela é a chave para uma cura
É que nem nós dissemos, existe sim enfermidades de origem espiritual. Né? E isso pode atingir Por exemplo, às vezes a pessoa, vamos pôr aqui na prática, às vezes eu sou uma pessoa orgulhosa, por exemplo. Eu sou orgulhoso, só que eu não coloco para fora isso. Então quer dizer, eu sempre vou estar caindo naquele mesmo pecado. Então eu nunca vou ter uma cura. Então eu preciso chegar para você e falar, Cláudia, eu sou orgulhoso. Eu tenho ou sou invejoso. Olha, eu olho lá para as pessoas, vixe, parece que, sabe, é uma faca dentro de mim. Então eu preciso, aqui a palavra, ela é poderosa, ela nos dá essa chave. Por isso que muitas pessoas, elas são curadas de uma enfermidade e elas voltam para a enfermidade. Ou voltam para o próprio pecado. Isso. Porque ela não confessa aquilo que está causando aquilo. A confissão... É muito importante. A confissão, depois no outro texto que nós vamos entrar, a gente vai até entender um pouco melhor sobre a confissão, porque a confissão é um ato de humildade da nossa parte. Com certeza. Por quê? Por que existem pecados de origem espiritual? Porque envolve muita coisa por trás de uma confissão. É claro que você não vai sair falando das suas coisas para qualquer um. Isso. Precisa ser para a pessoa certa. E aqui no contexto, mostra que é a igreja. É a igreja. Então, quer dizer, é com o autoridade, é com o pastor. É o governo da igreja. Pessoas líder, preparadas. Isso, aqui não está falando, aqui está falando no contexto de igreja. Pessoas preparadas para um aconselhamento, não é verdade? Então, olha só, envolve muita coisa na confissão. Por quê? Porque para você confessar algo, tem que se humilhar. Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que deixar muita coisa. Orgulho, né? A primeira coisa, você vai ter que crer. Você vai ter que crer na palavra. Porque se a palavra está falando que existem curas que vêm através da confissão e da oração, e ele deixa claro, uns para com os outros, então é você expondo a sua fragilidade para o outro. E isso não é fácil. Não. Isso não é fácil. Porque você tem essa tendência de mostrar sempre que você é forte. Que você é forte. Que tá tudo bem. Verdade. Né? Que tá tudo bem. Mas por dentro tá tudo sujo, né? Então, o ato da confissão é um ato de humildade. Com certeza. Muito grande. É um ato de humildade muito grande. Você tira a capa, né? Você tira a capa. Né? Porque muitas vezes nós vivemos uma vida de capa, né? Eu represento uma pessoa e não sou ela. E não é. E assim, isso acontece com muitas pessoas. E às vezes nós lutamos com certas coisas. Por quê? Porque nosso coração é orgulhoso. Primeira coisa, não se dobra a palavra. Acha que essas coisas são bobagem, que isso não tem efeito nenhum. Né? E não. As coisas de Deus, elas são simples, porém poderosas. Então, a oração e a confissão é uma chave para curas. Nós temos até testemunhos disso. Vários testemunhos. Isso eu vou falar. Poderoso. Principalmente doenças de origem emocional. Doenças de origem emocional como depressão, ansiedade. Tem muitas pessoas, a gente vê várias histórias, pessoas que escondem traumas, né? Esconde coisas que aconteceu com ela lá na infância. Mágoa do pai, mágoa da mãe, mágoa da família. Coisas. Então é muita coisa. Muita coisa. Então, a própria incredulidade é uma grande barreira. Né? Então, para que nós possamos crer na palavra de Deus, você já precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus. Né? Isso é muito importante. Você precisa, talvez você está escutando essas coisas simples e falando, eu acho que isso é simples demais. Mas peça ao Espírito Santo, abra meu entendimento. É poderoso, né? Essa palavra é poderosa. Abra meu entendimento para que eu possa crer. O Espírito Santo abriu o entendimento de Lídia para que ela pudesse compreender a palavra. Glória a Deus, aleluia. Não é verdade? Então, a primeira coisa, nós precisamos crer no que Deus fala. O Senhor nos fez e Ele sabe como nós funcionamos. Né? Às vezes nós cremos em tudo quanto é tipo de coisa, mas nós não cremos naquilo que Deus fala.
Então, só de nós nos submetermos a uma autoridade na nossa igreja já nos demonstra humildade. É verdade. Quantas pessoas são tão orgulhosas e falam, aquele pastor é comedor de arroz e feijão. Já é claro que que só é. que ele é autoridade. Só que ele tem um chamado da parte de Deus. Deus respeita essas coisas. Verdade. As pessoas, elas não respeitam, porque nós vivemos num mundo que as pessoas não respeitam mais nada. É verdade. Mas Deus continua zelando em cumprir a palavra dele, né? Então, submetemos a uma autoridade, a uma igreja, a uma comunidade que tem falhas sim, mas, no entanto, Deus opera ali e aperfeiçoa a sua noiva dia após dia. Glória a Deus. Né? Nós somos aperfeiçoados dentro da nossa igreja, todos nós, não é verdade? Então esse é um ponto. O outro ponto, a confissão, a oração uns pelos outros, isso mostra relacionamento com a nossa comunidade de fé, uma abertura em falar assim, uma comunhão, realmente, né? Uma comunhão, eu preciso de você. Eu preciso de você para me ouvir, para me aconselhar. Então tudo isso denota muita humildade. Então eu concluo aqui que muito de doenças, de enfermidades, de sofrimento que nós estamos vivendo é de origem do pecado original ali, do orgulho, da soberba, da dura serviço mesmo, de você não querer se acreditar naquilo que Deus fala, na igreja do Senhor, né? E tem um texto que nós vamos ver aqui que vai ajudar a gente a entender um pouco melhor isso, né? É o texto que está em 2 Reis, capítulo 5, que vai falar sobre Naamã. Esse texto é tremendo. Ele está em 2 Reis, capítulo 5. Ele vai falar sobre um comandante do exército da Síria. E esse homem tem coisas para nos ensinar aqui nessa noite. Então, se você puder compartilhar essa live, né? Compartilha com alguém. Deus está falando conosco a respeito de curas, assim como o Ricardo falou, curas de origem física e também espiritual. Naamã, ele tinha uma doença que era a lepra. A lepra sempre ela denota para nós como pecado, né? O leproso no Antigo Testamento também era um símbolo de uma pessoa, né, de um pecado, digamos assim. Só que o interessante é que Naamã, ele era um comandante poderosíssimo do exército da Síria e tinha conquistado muitas vitórias para o rei da Síria através do seu trabalho. Então, quer dizer, ele era um poderoso comandante, ele era um homem muito importante na Síria, muito importante. Contudo, o Naamã, ele era um guerreiro valente, mas ele era leproso. E olha só que coisa interessante. Naquela época, a palavra de Deus fala que saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel e entre os cativos, entre os prisioneiros, eles levaram uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Olha só, Deus, ele coloca dentro da casa desse poderoso comandante uma serva dele. Interessante. Uma serva dele. Por que dentro da casa? Porque dentro da casa é lugar de intimidade. Quantas pessoas, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Lá fora ela tem uma imagem, né? Mas dentro da casa não tem como esconder quem ela é, né? Não. Intimidade, a palavra no original é aquele que vê de perto, que examina de perto. Então, a casa é o lugar da intimidade. Por que nós falamos tanto sobre família? Porque é dentro dos nossos lares que nós temos as nossas maiores batalhas. Porque é ali que as coisas acontecem, é na intimidade que as coisas acontecem. Então, essa menina, essa serva de Deus foi colocada pelo Senhor, né? Lógico, através de uma tragédia, que essa menina foi levada prisioneira lá para ser uma serva, como se fosse uma escrava. Mas Deus, ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. A palavra de Deus fala, né? Então, nós não podemos menosprezar a ação de Deus. Às vezes você acha que está tudo na contramão, mas Deus está no controle da história. Interessante, né? Que claro que não é a respeito disso que você está falando.
mas mostra a servidão dessa menina, né? Que a Bíblia nem cita o nome dela, Nem né? cita o nome, Mas independente da circunstância, né? Como escravas, ela honrou o Senhor, né? Ela serviu. falou, ela foi boca de Deus. E essa menina, ela provocou, assim, no meu entender, uma grande, Glória a Deus. Uma coisa E a grandiosa gente naquela vai ver, nação. né? E a gente vai ver o que vai acontecer. A nação era inimiga, era síria. Sim, é. Naamã era sírio. Ele não era israelita, nada. Muito pelo contrário, eles lutavam contra Israel. Eles eram inimigos. Enfim, esse homem tem um problema. Essa menina é colocada dentro da sua casa. Dentro da sua casa, ela percebe o problema daquele poderoso comandante de guerra. Porque é na intimidade que nós vemos realmente o problema. Não é verdade? E ela não se calou. Ela falou para sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria, ele o curaria da lepra. Olha só, em todas as circunstâncias, seja ela negativa ou positiva, nós temos que abrir a nossa boca para proclamar que Deus salva. O interessante é que ele vai falar pro rei, né? A menina falou, quer dizer, realmente veio através da vida dela. A vida dela. Olha que interessante. Então, isso mostra, às vezes nós menosprezamos um evangelismo, um simples evangelismo. Eu nunca esqueço da minha própria vida. Eu fui evangelizada na frente da minha casa, assim, numa coisa simples, e ali o Senhor falou e o Senhor me alcançou ali, num simples evangelismo. Então, é no simples ato de nós abrirmos a nossa boca para falar que Deus tem a solução, Deus age. E o que aconteceu foi maravilhoso na vida desse homem. E eu tenho certeza, a Bíblia não fala sobre isso, mas o que aconteceu na vida de Naamã atingiu a sua família e atingiu também a sua nação. Porque ele era um homem influente, porém leproso. E o que acontece é o seguinte: ela comunica que havia um profeta, na sua terra que poderia curá-lo. Esse homem ouve essa notícia, ele vai até o rei, né? O rei escreve uma carta para o rei de Israel, ele manda. Olha só, a primeira coisa que acontece é que ele vai com essa carta até o rei de Israel. O rei de Israel diz: o que eu posso fazer? Quem sou eu para curar alguém? Esse homem está querendo me irritar, falando que estava tendo uma rincha contra o rei da Síria com o rei de Israel. Olha só, nisso nós aprendemos que coisas de origem espiritual se resolvem espiritualmente. O Naamã levou a carta ao rei de Israel. O rei, ele era rei de Israel, porém não era uma autoridade espiritual. Verdade. Não é verdade? Ele era o rei, ele tinha lá várias coisas no poder de suas mãos, mas porém espiritualmente não tinha era autoridade, com ele. né? Não era com ele. A gente está falando sobre autoridade, ele não tinha autoridade. Por isso nós estamos falando aqui de enfermidades de origem espiritual. Coisas de origem espiritual. Olha só que o rei de Israel fala. Ele lê a carta, fica muito nervoso, fala: caso eu sou Deus capaz de dar ou tirar a vida, porque esse homem me pede que cure um leproso. Ele fica indignado, né? Ele fala: porque esse homem está doido, por que ele está me pedindo para curar um leproso, né? Vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Ele acha até que é um pretexto de ataque ali. Enfim, o que nós estamos falando é o seguinte: olha o que nós aprendemos lá em Tiago, né? Está doente, chama os presbíteros, aquilo que nós falamos, o governo da igreja, né? Quando fala presbítero é governo. E ele faz isso, né? E sim, essa menina fala do profeta Eliseu. O profeta Eliseu era um homem espiritual. Verdade. Mas, no entanto, a carta vai primeiro ao rei de Israel. O rei de Israel fala: não posso resolver. Aí entra o homem de Deus. Olha só, o homem de Deus. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então, as coisas de origem espiritual era com Eliseu, o profeta,
né? Então, nós precisamos entender, Deus instituiu a igreja sobre a face da terra, e a igreja é aquela que intercede espiritualmente pelos homens, né? Às vezes nós buscamos em outros lugares aquilo que só Deus pode fazer por nós. E foi o que nós vemos aqui nessa mensagem, né? E quando ele recebe essa mensagem de Eliseu, ele vai até Eliseu. E várias coisas interessantes que o Senhor vai nos ensinar muito com esse texto. Então, fica atento a essa mensagem. Deus vai ministrar poderosamente os nossos corações. Ele já tem ministrado. O meu coração está sendo muito ministrado através dessa palavra. E Deus vai continuar falando conosco. Então, se você puder, compartilha com alguém essa live que você vai abençoar muitas pessoas. E diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, e sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Olha só, há várias lições nós já entendemos aqui. Na verdade, eu entendo assim, né? Vendo a cena, né? Questão do orgulho, né? Sim, nós estamos falando de você se humilhar. Ali ele teria que fazer isso perto dos seus subordinados. Ele ia ter que colocar diante dele a lepra dele. Mostrar sua fragilidade. É o que fala em Tiago, confessa. Olha, interessante. Diz que ele era confessar. Fala, olha, sim, eu sou leproso. Eu sou leproso. Então, todos os subordinados, mesmo com a autoridade que ele tinha, a posição que ele tinha, ia ver quem ele era, o que afetava ele. Sim. E olha que interessante que Eliseu fala, ele não vai atender Naamã. Eu acredito que nisso Deus já estava ministrando o coração de Naamã. De que forma? Naamã era um comandante poderoso. E geralmente quando a pessoa está num alto lugar, né, de poder, a tendência é ele ter o coração cheio de orgulho, né, e que pode todas as coisas. O que Naamã esperava era que Eliseu fosse atendê-lo, e ele declara isso aqui. Então, mas Deus já estava tratando Naamã. Deus já estava tratando através de falar assim: olha, você não é a última bolacha do pacote. Você é importante lá no exército da Síria, mas aqui você é um simples pecador que depende da graça de Deus. Até uma coisa que vem na minha mente é assim: você vê que ele levou muitas coisas, muitos presentes, né? E Deus também nos ensina que as bênçãos de Deus você não se compra. Sim, é gratuito, né? A graça é gratuita. A graça de Deus. Então não se compra a bênção. Sim. Né? E olha só, e voltando aqui nessa mensagem, Eliseu fala: vá e lava-se. E ele fica indignado porque ele fala assim: eu imaginei que ele sairia para me receber. Eu esperava que ele movesse as mãos sobre mim e invocasse o nome do Senhor e me curasse. Então, muitas vezes, nós somos exatamente igual a esse homem. Nós estamos diante de um problema e nós queremos a oração do fulano, a oração do cicrano, não é verdade? Verdade. Mas nós não queremos fazer a nossa parte, né? E ele falou assim: não, você quer ser curado? Mergulha 7 vezes no rio Jordão, lava-se no rio. Então era uma ação que Naamã precisaria fazer. Assim como você falou, ele precisaria tirar a sua farda, aquela roupa toda, ele ia se expor diante dos seus subordinados, aquela lepra toda, né? Então Naamã, o Senhor estava trabalhando o orgulho de Naamã. Estava falando: Naamã, se humilha, porque só existe um Deus. E isso nos ensina também, né, quando nós buscamos conselho com autoridades espirituais, de você não aceitar o que o pastor te fala. A direção.
Fala, não, o pastor está errado. Sim. Ele está equivocado. Eu não sou essa pessoa. E acontece muito. Às vezes nós recebemos uma direção e a direção ela não é tão simples assim. Não. Porque não foi difícil o que Eliseu mandou Naamã fazer. Na verdade, não foi difícil. Era só ele mergulhar no rio 7 vezes. Só que ele ia mostrar para todo mundo o pecado dele, a doença dele. Mas vamos pensar um pouco. Aquele texto que a gente leu em Tiago, capítulo 5. É difícil confessar? É e não é. Não, tô falando. É e não é. Né? É e não é. É difícil. É simples, mas é difícil. Né? É simples, mas é difícil. E aqui no caso de Naamã, é simples, mas é difícil também. É difícil por quê? Porque somos arrogantes, orgulhosos e somos pessoas de dura cerviz. E nós precisamos, né? Nós precisamos se humilhar diante da mão do Senhor. Com certeza porque foram 7 mergulhos, né? A palavra não fala sobre isso, mas eu penso que ele tira aquela capa, tira toda a vestimenta e entra, volta para cima e olha. Então quer dizer, ele teve que realmente, talvez aqueles subordinados não sabiam que ele tinha aquilo, e aquilo ali, naquela época, significava pecado. Quem era leproso tinha que ser afastado, não poderia estar no meio da sociedade, não é verdade? Então ele ia ter que se declarar ali. Sim. Então isso para ele é a quebra, né? É a quebra, tirando orgulho, tirando todo o orgulho. Então, por isso nós falamos de enfermidades de origem espiritual. E para que nós sejamos curados de muitas coisas, nós precisamos de humildade. Precisamos de humildade. É humildade. Humildade para quê? Humildade para ter uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, ouvir o que ele fala, né? Nós sabemos que tem pessoas que não são totalmente confiáveis, mas eu tenho certeza que em Assis existem inúmeras igrejas confiáveis de pessoas sérias, de pastores sérios. Você precisa estar debaixo de uma autoridade espiritual. Naamã, ele resistiu aqui, ele queria uma bênção fácil. Eliseu falou, não, lava-te. Como nós resistimos muitas vezes a lavar o nosso próprio coração, a reconhecer os nossos pecados, os nossos erros, o nosso orgulho, a nossa incredulidade, a nossa fraqueza. É tudo isso. Deus vai trabalhando tudo isso em nós, não é verdade? Então, Naamã queria uma bênção fácil e já queria pagar por ela, mas não, Deus tinha algo muito mais profundo. Assim como você falou, 7 mergulhos. 7 mergulhos dá tempo de pensar. 7 mergulhos não é um. Né? Ele foi refletindo. Eu creio que Deus foi trabalhando. Eu sou essa pessoa, eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar nisso. Eu maltrato os meus filhos, eu preciso melhorar. Eu não sei nada. Isso. Eu não sei nada, eu acho que eu sou grande coisa. Não sou. No entanto, quando eu abro as minhas vestes, tem lepra. É verdade. Não é verdade? Então, Deus foi trabalhando no coração desse homem. E esse homem foi totalmente purificado. Ele recebeu o conselho dos seus subordinados. Falou assim, não é difícil o que o profeta te pediu. Vá lá, vá, mergulhe. E aí ele foi. E quantas pessoas hoje estão vivendo com essa capa, né? Uma capa onde ela representa uma pessoa, mas por dentro há muita lepra, né? Sim. E o Senhor, nesta noite, Ele quer te curar. Claro. Né? Através dessa palavra. Na intimidade, na intimidade que nós descobrimos as nossas lepras. Porque todos nós temos. Não é verdade? É na intimidade. Você vê, a menina estava dentro da casa de Naamã. Ele viu, né? E viu aquela deficiência, viu aquela doença, né? Então, é na intimidade do nosso quarto. Quando Jesus fala assim, vá, fecha a porta do teu quarto e busca o teu pai, ele te ouve. É nessa intimidade, é nesse silêncio, que nós somos convencidos dos nossos pecados, que nós nos arrependemos. Como nós precisamos desse tempo, né? E uma coisa interessante, precisamos nos arrepender dos nossos pecados para receber a cura do Senhor, né? Então, é aquilo que nós falamos.
Como que mergulharemos no Jordão? Através da confissão e da oração, um com os outros, comunhão na igreja, compartilhando fragilidades e não só vitórias. Nós gostamos de compartilhar vitórias e é maravilhoso, mas também as nossas fragilidades curam pessoas. E a igreja é esse lugar. É esse lugar, né? É na igreja que nós damos esses mergulhos e o Senhor nos cura, né? É ali na comunidade. E Naamã resistiu a isso, mas ele foi, e a pele dele ficou saudável como de uma criança. Ele foi totalmente curado depois desses 7 mergulhos. E uma chave importante que eu quero trazer aqui para finalizar, porque eu sei que está chegando o nosso horário já. Não vai dar nem tempo. Não vai dar nem tempo de falar tudo. A questão que ele foi curado. Mas a questão é que Deus, Ele nos cura. Existe cura de Deus para as nossas vidas. Mas a chave é o orgulho, né? A chave é a humildade. Ter humildade. Ter humildade. Reconheça Deus na sua palavra. Reconheça Deus como seu Criador, como aquele que te fez, aquele que sabe como você funciona, né? Ele sabe. Às vezes você está batendo diante de um problema e não se resolve. Esse problema não se resolve. Deus está querendo... Se humilha na minha presença, que eu tenho uma saída para você. Eu vejo isso também, né, falando no âmbito familiar. Esposa, confesse com os seus maridos. Maridos, confessem com as suas esposas. Né, porque a palavra, ela fala, né? Sim. De cura. Né, confessar essa uns aos outros. Uns aos outros. Falar, olha, eu tenho essa fragilidade, Cláudia. Ó, Ricardo, eu tenho essa fragilidade. Repito, não saia falando para qualquer um. Mas para pessoas responsáveis que possam te ajudar, mas abra o seu coração. Então, no teu casamento, converse com o teu marido, confesse para o teu marido. Isso é a chave da cura. Confesse para a tua esposa, né? Porque haverá cura, transformação, e você vai viver um casamento abençoado. Através da proclamação da... Porque o que ele fala aí? Corre um pouco e fala o que ele fala depois que ele é curado. É isso que eu ia falar aqui. Leia através daquela... a menina não se calou, né? Ela falou. E essa menina provocou assim, algo tremendo na vida desse homem, dessa família e dessa nação. Eu tenho certeza disso. Porque... o versículo 17, depois que ele é curado, fala assim: de agora em diante nunca mais oferecerei holocaustos ou sacrifícios qualquer a outro Deus, glória senão a Deus. Ao Senhor. Aleluia, olha só. Né? Mas que o Senhor, aqui eu não vou continuar, mas ele fala assim: nunca mais adoração eu vou me prostrar diante de outro Deus, somente diante do Senhor. Houve uma conversão genuína de Naamã através da cura. Olha só o poder de nós anunciarmos o Evangelho, o poder de nós não nos calarmos. Essa menina não se calou. O negócio não estava fácil para ela. Ela era escravizada naquela casa, mas no entanto, ela era como uma escrava, uma serva, né? No entanto, ela abriu a sua boca e abençoou aquele homem. Eu tenho certeza que aquele homem convertido voltou de maneira diferente, atingiu toda a sua família. A sua família foi alcançada pelo testemunho de Naamã, porque é muito forte um leproso sair da sua casa e voltar com a pele limpa como de uma criança. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Esse testemunho impacta toda a família. As pessoas próximas dele e até a sua nação, a Síria. Deus usa as coisas insignificantes para cumprir os seus propósitos. Nós precisamos entender o quê? O Senhor, o alvo de Deus é o homem, é a mulher, é a alma, é a nossa alma. Ele deseja nos salvar. E Ele vai usar o pequeno, Ele vai usar o grande, Ele vai usar quem está disposto a abrir a sua boca e declarar que Deus cura, que Deus salva, que Deus liberta. E para concluir aqui, para que a gente possa ter um entendimento sobre o que nós falamos de enfermidades de origem espiritual. Naamã quer presentear Eliseu, Eliseu nega, não quero presentes. Naamã vai embora muito feliz com a terra, com 2 carroças de terra de Israel, para nunca mais dobrar o joelho em outra terra, a não ser naquela terra que ele levou. Olha que poderoso isso, que conversão.
Só que o assistente de Naamã, eu já estou terminando, já estou finalizando. O assistente de Naamã, Geazi, e o coração dele, ele se... Como que diz? Ele se prostituiu, né? O coração dele, ele se tornou ambicioso, porque ele viu que Naamã tinha trazido muitos presentes e Eliseu, contudo, tinha negado aqueles presentes. Aí ele vai lá, inventa uma mentira, alcança Naamã no meio do caminho, inventa uma mentira, pega presentes. A hora que ele chega diante de Eliseu, Eliseu fala: onde que você estava? Ele mente novamente. Só que Eliseu, um profeta de Deus, sabia, Deus tinha mostrado para ele. E lá no capítulo 5, versículo 26, diz assim: mas Eliseu lhes disse: você não percebe que eu estava presente em espírito quando Naamã desceu da carruagem para encontrar-se com você? Esta definitivamente não era a ocasião de receber dinheiros e roupas, oliveiras e videiras, ovelhas e gados. Por isso, você e seus descendentes sofrerão da lepra de Naamã para sempre. Quando Geazi saiu dali, seu corpo estava coberto de lepra, sua pele estava branca como a neve. Olha só, isso aqui é a prova que existem pecados que atraem doenças para nós. Geazi peca naquele momento, o coração dele se envaidece e ele se torna ganancioso daqueles presentes. E a lepra de Naamã, olha só, a lepra de Naamã foi para a vida de Geazi e para todos os seus descendentes. Meu Deus. Nós precisamos querer ser curados por Deus hoje. Verdade. Glória a Deus. Através de humildade, através de arrependimento, através de confissão, através de uma vida de comunhão com a sua igreja. Glória a Deus. Nós precisamos querer ser curados hoje. Por quê? Porque os nossos pecados atingem a nossa família, a nossa descendência. Geazi se tornou leproso e toda a sua descendência iria sofrer com um pai leproso. Nós não podemos fechar o nosso coração para aquilo que Deus quer fazer. Amém? Amém. Queridos, nós vamos concluir essa palavra. Eu creio que Deus falou seu coração. E para finalizar, nós queríamos finalizar com essa mensagem. No dia de hoje, abra seu coração ao Senhor. Deus tem resposta para você. Deus tem cura para você e para sua casa, para sua família. Amém? Abra seu coração ao Senhor. Nós já vamos finalizando, que chegamos aqui no nosso horário. Agradecer a todos que nos acompanhou. Pedir que você compartilhe essa live se você puder. Amém? E eu tenho certeza que o Senhor ministrou o seu coração. Nós queremos agradecer a todos que nos acompanharam. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. Algumas pessoas pedem oração, nós queremos finalizar com uma oração para Cristina, Rodrigo, Lisiane, Ricardo, Michele, Guilherme, Carmen Soares pede oração por avô Aparecido, Ana Rosa também pede oração por ela, cura e libertação da sua família. Você pode orar? Colocamos em oração. Pai, nós oramos, Senhor, nesta Amém, noite. Jesus. Te bendizemos teu santo nome por esta palavra, Senhor. Colocamos em oração essas famílias, Senhor. O Senhor conhece a necessidade de cada um, ó Pai, que fez o pedido nesta noite, ó Pai. Pai, que essa palavra venha adentrar ao nosso coração, ó Pai. Que o Senhor abra o entendimento, Senhor. Pai, que haja, ó Pai, um transformar de vidas, um transformar, ó Pai, nos casamentos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas famílias, Senhor. Que haja restauração, ó Pai. Que haja, ó Pai, confissão dos pecados, Senhor. Que haja cura e libertação, ó Pai. Nós oramos e bendizemos o teu santo nome nesta noite. Abençoa-nos, ó Pai, como nação, ó Pai, como povo de Deus, como igreja, ó Pai, como família do Senhor, ó Pai. É que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Semana que vem nós estamos de volta se Deus quiser e permitir. Amém. Deus abençoe.